Olá, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Faz muito tempo que nós não temos um programa como esse. A verdade é que desde o mês de agosto nós estávamos reunindo na igreja, lá no templo, fazendo os nossos cultos presencialmente, apesar da dificuldade de ter todas as pessoas, e do controle do número. Mas é assim que tem que ser. Então nós vamos honrar o nosso Deus, honrar as autoridades e as leis, sem transgredir, principalmente porque, queridos, se o cenário é de cuidado, nós precisamos cuidar uns dos outros, cuidando também da nossa vida, da nossa saúde. Então, hoje, eu gostaria de convidar você a dedicar esse tempo, a poder realmente descansar o seu coração em Deus. Eu sei que é um tanto frustrante, participar de um tempo que podia ser presencial, de casa, atrás de um aparelho, mas olha, permita que Deus use o que está preparado para o seu crescimento e para o seu encorajamento. E eu espero que Deus fale ao nosso coração durante esse tempo. Vamos orar, entregando a Deus esse momento que temos preparado? Pai, receba esse tempo para a tua glória. Para alguns, esse tempo é um tempo que está sendo feito coletivamente, mas eu sei que outras pessoas verão esse vídeo em outras ocasiões. Não importa o momento, Pai. Eu peço que as músicas e a palavra sejam abençoadoras, que possamos nos sentir confortados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Deus, a crescer espiritualmente com essas instruções. E, por favor, Deus, visita cada lar, cada irmão, cada pessoa, cada um que teve o interesse de chegar até esse vídeo. Abençoa grandemente. Abençoa, Senhor, o mundo que nós vivemos. Deus amado, eu peço a bênção da salvação, a bênção da paz e também, Senhor, do tratamento que nós realmente precisamos, do suporte, Deus, da saúde, da provisão financeira. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida digna, Pai. Dê sabedoria para os nossos líderes, para que eles saibam como administrar os recursos, que eles saibam como administrar as estruturas que são preparadas, para que cada um receba aquilo que é necessário. Eu peço, Deus, a bênção especial para cada pessoa que está lutando contra esse vírus, que é um vírus realmente, Pai, que traz preocupação. Cuida, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, dos que estão se recuperando em casa. Ó Deus amado, leva consolo, Pai, para aqueles que estão lidando com o luto e fortalece aqueles que estão trabalhando no combate à Covid-19. Nós sabemos, ó Pai, que muitos têm lutado, alguns têm perdido essa batalha e ainda, Deus, há um longo caminho pela frente. Deus, dê sabedoria, Pai, e dê honestidade àqueles que estão à frente desse projeto, para que nós recebamos uma vacina segura, um tratamento seguro e, por favor, também, Deus, dê a cada indivíduo prudência e respeito, para que nós possamos fazer a nossa parte no controle desse vírus. Deus, estamos aqui por Tua causa e queremos ouvir a Tua voz. Nós não estamos celebrando a Igreja Batista Livre ou uma pessoa, Deus. Estamos aqui por causa do Senhor e por causa de Jesus Cristo. Então, Pai, faz a Tua vontade em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de encorajá-lo a ficar até o fim desse vídeo. Não é longo e Deus tem preparado algo para o seu encorajamento. Durante as músicas, reflete. Quem sabe você vai cantar junto com elas, ou vai fechar os seus olhos e vai refletir na letra. Deixa o Espírito Santo trazer refrigério para o seu coração. Eu espero que Deus te abençoe. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Vamos orar, queridos. Amado Deus, eu quero te agradecer por esse momento e agradecer porque nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos ensina, exorta e cumpra, Senhor, o plano que o Senhor tem na nossa vida. Eu entrego a vida de cada irmão que está assistindo, de cada pessoa que vai assistir essa mensagem em algum momento. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo conduza ela até o nosso coração e cumpra o plano que o Senhor tem traçado. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse tempo para conduzir cada pessoa que está ouvindo a uma reflexão bem necessária. Pensando em sabedoria de Deus para a vida. Bem, talvez falar desse assunto pode parecer um tanto monótono, mas, queridos, pensem comigo um pouco. Ao longo de todas as gerações e todas as épocas, todas as pessoas têm procurado uma forma de viver uma vida tranquila, viver com qualidade, alcançar objetivos, tentar viver aquilo em que acredita, alcançando o máximo dessa vida. Não é apenas uma iniciativa da nossa geração, sempre foi assim. Na verdade, o povo de Deus, sempre em todas as gerações, espalhado mundo afora, sempre esteve buscando também qualidade de vida, ao mesmo tempo em que guarda a fé e que serve o mundo. As gerações mudam, mas todos estão buscando vida, tranquilidade e qualidade. As pessoas têm buscado paz definitiva, procurado propósito e uma esperança para a vida. Talvez você está em busca disso nesse exato momento. E ainda mais hoje. Pense, há 1 ano desde que a pandemia começou, nós estamos agora aparentemente vivendo a mesma coisa. Parece que o ano todo poderia ter sido apagado e é como se nós estivéssemos em março de 2020 e não em março de 2021. A diferença é que vidas foram perdidas, empresas fecharam, pessoas foram demitidas, pessoas estressadas, a nossa vida tumultuada e atribulada, e nós chegamos nesse ponto, precisando responder essa pergunta. Será que nós estamos, de fato, vivendo uma vida tranquila, com esperança? Será que, de fato, o nosso coração e o nosso espírito estão em paz? Será que o seu está? É uma pergunta importante. Eu quero convidá-lo a uma reflexão que é extraída da carta de Tiago no capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia aí por perto, abre sua Bíblia em Tiago capítulo 1 e nós vamos fazer a leitura dos primeiros 11 versículos. A palavra diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e não censura, não impropera, e essa sabedoria será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante nos caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, se glorie na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também o rico, ele murchará nos seus caminhos. Amados, essa palavra, ela traz para nós
a apresentação de dois cenários diferentes. Tiago escreve essa carta, uma carta que seria destinada ao povo de Deus espalhado mundo afora. Bem, de fato, muitas pessoas, daqueles que eram judeus, cristãos, eles estavam em diferentes partes do mundo. E Tiago escreve para eles, falando nesse texto que lemos, a respeito de dois cenários. Ele fala sobre o cenário de provações e ele fala sobre um cenário onde a condição social, econômica, ela é diferente, ou seja, nem todas as pessoas vivem na mesma condição socioeconômica. Bem, o cenário atual é a mesma coisa. As gerações passam por isso. Provação e diversidade de condição e qualidade de vida. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Tiago falou sobre provação. Quando nós chegamos no versículo 2 a 4, ele disse que era para os cristãos, para o povo de Deus, ter alegria, ter realmente satisfação no processo e na passagem por provações. Bem, alguém vai dizer, nossa, mas de onde já se viu isso? Queridos, quando Tiago fala sobre provações, ele está falando sobre o teste, sobre a adversidade, sobre problemas e situações em que a nossa confiança, a nossa integridade e a nossa fidelidade são colocadas à prova. Quando ele fala sobre provação, tem a ver com circunstâncias da vida que nos colocam à prova. Coloca o que nós acreditamos, os nossos valores, as nossas ideias e, bem, normalmente esses testes são dolorosos e complicados. Mas tem uma coisa nessa passagem que é preciso dizer. A palavra provação e a palavra tentação, ela é a mesma palavra. Quando os tradutores da Bíblia, quando traduziram do grego, do hebraico para o português e assim também para outros idiomas, olhando o contexto, eles aplicaram a palavra tentação em algumas passagens e provação em outras. Mas uma leitura do texto original mostra que a palavra é a mesma para provação e também para tentação. Bem, então significa dizer que quando nós somos provados ou tentados, significa que nós estamos sendo colocados em teste. A nossa confiança, a nossa integridade, a nossa fidelidade estão sendo colocados à prova. Talvez, nesse exato momento, nós estejamos passando por provação, talvez passando por tentação, constantemente, várias e várias vezes, passamos por esse tipo de situação. E Tiago diz que nós deveríamos nos alegrar enquanto passamos pela provação. Ele diz no versículo 3 que nós precisamos entender que a provação da fé, quando ela é superada, quando a provação é vencida, ela produz perseverança. Querido, olha isso. Quando nós superamos, quando nós vencemos o teste, quando nós somos tentados, provados, passamos por alguma situação e conservamos a nossa confiança, integridade, fidelidade, nós estamos crescendo em perseverança. E no versículo 4, ele disse que a perseverança, quando ela é plena, quando ela está presente em nossa vida, de maneira ampla, ela produz em nós maturidade. Tiago está dizendo o seguinte, povo de Deus, a provação ela é dolorosa. Ninguém, humanamente falando, celebra o passar por aflições. Mas ele diz, quando você é provado, você precisa crescer e precisa ter perseverança, ou seja, resistência, resiliência, firmeza. E quando você tem essa perseverança formada em si, aí você estará então maduro, completo e, como diz no final do versículo 4, você já não é deficiente, ou seja, você já está equipado e preparado. Bem,
Esse é um primeiro ponto que Tiago apresenta. Ele fala sobre provação, sobre teste, sobre tentação, quando nós somos colocados à prova. Talvez, enquanto eu falo isso, a sua mente imagina uma série de possibilidades e pare para pensar. Quando você é tentado, provado, quando você está numa situação em que você tem a sua fidelidade, a sua esposa, marido, colocado à prova, bem, olha como você está sendo testado. Quando falamos de traição, honestidade, quando falamos de falar a verdade, assumir a consequência da verdade e não mentir, quando nós somos colocados à prova em questões financeiras, quando nós passamos por algum momento de aperto financeiro ou uma situação embaraçosa, quando pessoas querem brigar com a gente, quando inimigos se levantam contra nós, quando ofendemos e somos ofendidos, o ato de perdoar ou não, queridos, olha como passamos por testes variados, que têm a ver com a moral, com as emoções, com a integridade do corpo, com o nosso caráter, com a nossa honestidade. Bem, somos colocados à prova o tempo todo. E Tiago, então, fala desse ponto, sobre provação. Mas ele também falou, no mesmo texto que lemos, do versículo 9 ao 11, sobre a variedade, sobre a diversidade na condição social, econômica, sobre a posição da pessoa na sociedade. Tiago aqui disse que, sim, existe aquele que é de condição pobre, humilde, que, para o nosso mundo, ele é colocado em uma condição de inferioridade. Sabe o que Tiago disse? Que, sim, existe diversidade, mas que aquele que é pobre, ele precisa ter orgulho, ele precisa ter reconhecimento da sua dignidade e do seu valor. Tiago chega a dizer que o irmão de condição humilde, ele precisa se gloriar na sua dignidade. Sabe o que Tiago está dizendo? Pessoa simples, o pobre, aquele que é classificado como inferior, você deve andar de cabeça erguida. Você deve reconhecer que você tem valor e que você é digno. Tiago chega a dizer isso porque aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus e aos olhos da verdadeira igreja de Deus, queridos, a pessoa pobre, humilde, ela não é inferior. Na verdade, ela tem um valor completo. Ela não é menos que os demais. Então, Tiago diz, nesse mundo onde as pessoas têm diferentes posições na sociedade e condições financeiras, o pobre ande de cabeça erguida. Mas ele fala para o rico, ele diz, o rico, porém, ele deve se gloriar na sua insignificância. Quando ele fala isso, ele fala sobre o fato de que ele também é limitado. Na humildade, ele fala, olha, o pobre, o de condição simples, deve se ver como alguém que tem dignidade, andar de cabeça erguida. Mas aquele que é rico, que aos olhos do mundo tem uma posição superior, esse deve reconhecer-se humilde, insignificante e pequeno. Tiago usa um exemplo. Ele diz que o rico, ele é como a flor. Ela é exuberante, é linda, ela chama a atenção, a aparência, a estética dela é maravilhosa. Ela atrai olhares, mas ela murcha, seca e toda aquela beleza desaparece. É fato, queridos. A riqueza pode transformar uma pessoa em alguém mais bonito, não é verdade? A riqueza ajuda a fazer algumas adaptações e retoques na aparência, bons produtos de beleza, uma boa roupa, um carro, acessórios. A pessoa pode ter uma estética bonita, ela pode usar roupas e ter uma casa, carros e acessórios, coisas que vão embelezá-la. Mas a verdade é que tudo isso passa. Isso não é duradouro. A beleza, a formosura, essa atratividade que a riqueza dá, ela é limitada.
porque é aparência e a aparência passa. Sabe de uma coisa? Falar sobre essa diversidade socioeconômica é falar sobre algo que sempre existiu e sempre vai existir. Infelizmente, sempre teremos os pobres, sempre teremos os ricos. E nesse cenário, a gente precisa também reconhecer que tanto o pobre quanto o rico podem cometer o erro de ter uma imagem de si mesmo errada e distorcida. Eles podem fazer uma avaliação de si errada. Pense, o pobre pode ter uma imagem muito inferior dele. Talvez o rico, pelas suas posses e condições, ele pode ter uma imagem exagerada sobre si. Ver ele mesmo de maneira exagerada, extrema, de maneira que não é real. E, inclusive, o pobre costuma ter uma imagem errada do rico, o rico do pobre. Eles se avaliam de forma errada. Nós precisamos, queridos, entender que nós, nesse mundo, enfrentamos esse cenário, mas que precisamos ter sabedoria e humildade, porque tanto de condição humilde e limitada, quanto aquele de condição rica, que tem mais possibilidades, todos somos seres humanos que são provados e testados. Pela nossa condição, talvez passamos por provações diferentes. Talvez passamos por testes. Talvez o nosso caráter, a nossa fé, os nossos valores, a nossa integridade, talvez vai ser, não talvez, certamente, é testado de forma diferente. Um, com falta de dinheiro, é testado de uma forma. Outro, com abundância de dinheiro, é testado de outra forma. Mas é fato, querido, todos lutamos batalhas morais, batalhas de caráter, de excelência, de honestidade, de amor à verdade e rejeição da mentira. Níveis diferentes, situações diferentes, mas todos que andamos nesse mundo somos colocados à prova. Esses são os dois cenários que Tiago apresenta. O cenário das provações, os testes, o teste da confiança, da integridade e da fidelidade. Mas em um mundo onde há ricos e pobres, onde há pessoas classificadas de formas diferentes. Sabe o que Tiago tem em mente? É o que nós lemos no versículo 5. Tiago, ele disse que para lidarmos tanto com as provações, quanto com essa diversidade socioeconômica, a nossa dignidade, a nossa humildade, Tiago diz que é preciso ter sabedoria. Ele disse no versículo 5 que se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus. Tiago está sendo muito pessimista, né? Quem não precisa de sabedoria? Queridos, qual de nós não precisa de sabedoria? Quando falo sobre sabedoria, eu estou falando sobre discernimento. Eu estou falando sobre capacidade de escolher o que é melhor moralmente, o que é mais virtuoso, o que é mais sensato. Quando falo de sabedoria, eu não estou falando sobre acúmulo de informação. Eu estou falando sobre capacidade de, no momento da provação, de na vida cotidiana, saber escolher e agir corretamente. Quem não precisa de sabedoria? Tiago diz que se alguém admite que precisa, ele deve pedir a Deus, porque Deus dá com generosidade e Deus não censura, Ele não xinga, Ele não reclama disso. Tiago disse isso no versículo 5, que é preciso pedir a Deus, que Deus dá essa sabedoria. Mas o texto diz que é preciso pedir com fé, é preciso pedir sem dúvida, sem incredulidade. E é preciso pedir também de uma maneira intencional, querido,
com interesse, porque aquele que é como a onda do mar, que uma hora está para lá, está para cá, uma hora está alta, outra hora não está, uma pessoa que é de ânimo dobre, ela é dupla, inconstante, ela não recebe o que pede. Bem, uma pessoa inconstante, que não sabe o que quer, que não sabe aonde quer chegar, que não sabe se de fato quer escolher o que é mais excelente, virtuoso e moral, essa pessoa pedindo a Deus sabedoria, com essa inconstância ela não vai receber. Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus, Ele dá com generosidade e Ele não vai censurá-lo ou repreendê-lo por isso. Quando ele fala isso, ele fala sabendo que sabedoria é chave para passarmos por provações e para lidarmos em um mundo onde pessoas são classificadas de formas diferentes. Você se considera uma pessoa sábia? Será que, quando nós olhamos para nós mesmos, nós diríamos, olha, eu acho que eu sou uma pessoa bastante esperta e inteligente. Eu tenho acumulado informação e tenho conseguido aplicar essas informações. Você se consideraria assim? Sabe, eu gostaria de aplicar e trabalhar um pouquinho essa ideia com vocês. Queridos, pensem comigo. Nós passamos por tribulação e esse é um fato. Passamos por provação. E a provação, na essência, não é ruim. É claro que o teste, quando nós somos testados, isso pode ser bastante desafiador e ruim até certo ponto, porque imagine, quando nós somos provados na falta de recursos, ou quando passamos por uma crise nos relacionamentos, quando temos inimigos que se opõem a nós, quando passamos por uma situação de profundo estresse, quando nós passamos de fato por momentos de crise social, humanitária, essa que nós estamos vivendo, nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo colocados de fato numa posição onde precisamos decidir como agir. Manteremos a confiança? Ou a gente vai jogar para o alto tudo que a gente acredita? Vamos manter a nossa integridade, os nossos valores, ou vamos deixar para lá e falar, tá tudo bagunçado mesmo, eu vou agir de qualquer forma? Manteremos a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à nossa família, fidelidade àqueles que nos cercam e com quem estamos vinculados? Bem, passamos por provas e talvez nesse exato momento, nós que estamos participando desse tempo juntos, talvez haja uma grande variedade de provações que estejamos passando. Alguns talvez passando por provas na família, no trabalho, nas finanças, provas na vida moral, no casamento, talvez provas nas emoções, provados de maneiras variadas. Queridos, lembrem-se disso. É inevitável o passar por provações. Todos passamos por provações, muitas e muitas vezes. Mas a provação, ela pode, no fim da jornada, nos tornar pessoas mais maduras, pessoas mais completas. Isso se formos perseverantes. Persevera, querido. Persevera firme. Seja resistente. Seja firme, sólido nas suas convicções. Talvez a provação, ela vai forçar você, mas seja resiliente. Ou seja, tenha a capacidade de suportar a pressão e ainda assim manter-se firme e sólido. Algumas pessoas, quando provadas, elas abandonam tudo e jogam tudo para o alto. Isso é prova de que elas não têm sabedoria. Uma pessoa sábia, apesar da dificuldade enfrentada, ela vai saber como lidar, como superar com paciência, superando, suportando, insistindo, fazendo as escolhas certas. Querido,
no momento em que você estiver sendo testado, lembre-se de quem você é, daquilo que você tem, daquilo que Deus pensa a seu respeito. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra da esperança que tem, das promessas que a Bíblia tem para nós, de que nós não estamos abandonados, de que nós somos herdeiros de uma promessa e que nós somos herdeiros daquilo que é de Deus. Lembra que nós não estamos lutando uma batalha perdida. De fato, já somos vitoriosos, mas é preciso superar provações para que possamos crescer em maturidade. E eu quero lembrar também uma coisa. Reconheça que nesse cenário em que nós estamos vivendo, onde as pessoas recebem títulos e classificações diferentes, não tenha um olhar errado sobre as pessoas. Infelizmente, o nosso mundo é um mundo que valoriza a aparência. Às vezes nós somos atraídos pelo carro bonito que passa, ou pela casa bonita, às vezes atraídos por uma roupa atrativa ou por um acessório que alguém tem. Mas e quando nós lidamos com pessoas que não têm o carro bonito, a casa bonita ou os acessórios? Será que nós trataríamos essas pessoas com um valor diferente? Não. Aos olhos de Deus, todos têm o mesmo valor. O ser humano é criado com qualidades e com capacidades que o próprio Deus deu. E nós, como Igreja de Cristo, queridos, precisamos amar todas as pessoas, precisamos nos importar com todas as pessoas. O nosso tratamento deve ser o mais digno, tanto para com o rico, quanto para com o pobre. Para o desempregado, para o empregador, para o empregado, para o patrão, para aquele que é político, para aquele que tem uma posição na sociedade, para aquele que tem posição alguma na sociedade. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas, para que consigamos agir dessa forma, é preciso sabedoria. Nesse tempo, eu quero encorajar você a buscar de Deus sabedoria, que as janelas do céu se abram, que Deus derrame sabedoria dentro da sua mente, no seu coração. Que você receba de Deus o discernimento para ser capaz de superar as provações com perseverança, para saber amar o próximo e fazer uma diferença nesse mundo onde vive. Você está sendo provado? Persevera. Você está lidando com pessoas diferentes, de classes diferentes? A sua classificação, ela não é talvez a que você gostaria? O tratamento que recebe? Querido, anda de cabeça erguida. E aquele que tem uma posição social elevada, não seja orgulhoso. Eu gostaria de dizer que essa palavra nos inspira a 3 palavras e 3 ideias-chave. Perseverança na provação, sabedoria e humildade. Essa é uma palavra de Deus para você. É uma palavra para essa geração que, no mês de março de 2021, continua enfrentando a pandemia da Covid-19 com grande intensidade. Temos sido provados, queridos. Mas lembra, a provação te torna mais forte, ela te torna mais maduro. E em um mundo desigual como o nosso, precisamos de sabedoria para amar os homens, cuidar uns dos outros, dando o valor que cada um tem aos olhos de Deus e como nos ensina o exemplo do nosso Cristo. Eu gostaria de orar contigo, pedindo que Deus te dê força nas provações, que Deus te ajude a ter a cabeça erguida e humildade, a amar o próximo, fazendo tudo isso com a sabedoria que Deus certamente dá. Vamos orar. Pai, eu agradeço por essa instrução que Tiago nos trouxe. Ajuda, Pai, para que possamos entender e praticar. Coloca, Senhor, essa palavra no nosso coração. Ajuda-nos em nossas provações, que tenhamos força, Deus,
para superar cada uma delas, guardando as nossas convicções, a nossa integridade, a nossa fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, sendo sempre humildes. Tanto o que é de classe inferior tendo humildade, quanto aquele que é de uma posição, humanamente falando, superior e mais abastada, que também tenha humildade. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que saibamos viver nesse mundo. E dá-nos, ó Pai amado, a força que vem do Senhor, para que possamos andar dignamente para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Espero que Deus plante essa palavra no seu coração. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Amados, eu gostaria de dizer que me sinto muito honrado de ter participado com você desse tempo. Poder ouvir canções, poder abrir a palavra de Deus é sempre motivo de alegria, porque tudo isso contribui para o nosso crescimento. Eu gostaria de poder vê-lo em breve. Gostaria de poder estar lá no templo, adorando a Deus juntos. Mas ainda não é o tempo. Enquanto isso, vamos usando esse recurso, mas orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, nos lembrando que nós não estamos vivendo uma vida solitária, nem batalhando nessa batalha sozinhos.
o nosso Deus, Ele deu para nós uma esperança. Deus tem dado para nós ferramentas e recursos. Deus tem nos oferecido sabedoria. Cristo prometeu que estaria com cada um de nós. Estamos sendo provados? Sim. Seremos provados? Seremos. Mas persevera. E nesse mundo desigual, olha por aqueles que têm passado por alguma necessidade. Olha para aquele que pode estar precisando de suporte, com alimento, com roupa, com medicamento, que pode estar precisando de suporte material. Mas também não se engane, querido. Aquele que tem recurso financeiro também precisa de suporte, também precisa de apoio, também precisa de instrução, também precisa ser orientado. Nenhum de nós está imune e nenhum de nós realmente já está numa posição de não precisar de ninguém e de nenhuma ajuda. Nós precisamos, queridos, encorajar uns aos outros, para que assim façamos a nossa jornada nessa vida vitoriosos e abençoando e servindo aqueles que estão ao nosso redor. Eu gostaria de despedir cada um de vocês com a graça do nosso Deus e suplicando que Ele dê sabedoria para que cada um suporte as provações e persevere até o fim. Amados, que Deus abençoe cada um de vocês.